Você, CEO hoteleiro, que teve a coragem de chegar até aqui, nesta aula eu vou te mostrar na prática como criar um plano de negócio com números para o seu meio de hospedagem, alinhando a sua expectativa de faturamento, de lucro no bolso, com a realidade do potencial do seu negócio. Com essas ferramentas que eu vou compartilhar agora aqui com você, você vai aprender a construir este plano de negócio, adquirir a ferramenta no link aqui abaixo e construir esses cenários para o seu meio de hospedagem, com rentabilidade, margem de ocupação e ponto de equilíbrio. Vamos embora comigo agora? Essas seriam as planilhas. E o primeiro passo que você deve estar atento é a categorização dos quartos que você irá utilizar. Então, muitas pessoas me falam, eu já tenho a categorização de quartos, duplo, triplo e quíntuplo. Isto não é categorização, isso são quantidades de pessoas que cabem no seu quarto, do seu meio de hospedagem. A categorização seria você ter quartos simples, superiores e masters, onde você pode dar a nomenclatura que você preferir, como executiva, standard, luxo. Existem diversas nomenclaturas. Existem alguns meios de hospedagem que você pode estar assistindo aqui e que você pode ter também no seu meio de hospedagem, como quarto com banheiro compartilhado ou cama em dormitório. Existem alguns outros modelos de quartos, porém nós vamos nos concentrar principalmente nesses três aqui com você nesta aula. Então, nesta primeira aula, nessa primeira planilha, pode-se dizer assim, ferramenta, você aqui preenche os tipos de quarto que existe, a quantidade de quartos que tem de cada tipo na sua propriedade, o nome deles aqui na frente, aí aqui sim a capacidade total de cada quarto, e nesta coluna você vai colocar os preços. Então, se você trabalha, por exemplo, com a diária da suíte simples, mínimo R$150, ou a suíte superior a R$980, aqui eu estou falando com todos os tipos de hoteleiro. Essa planilha vai servir independente do tamanho do seu meio de hospedagem ou o padrão de público que você está acostumado a receber. Então, nesta coluna você vai colocar os preços que você está habituado a trabalhar. Eu sugiro sempre colocar nesta planilha de expectativa as tarifas de baixa temporada para você ter uma noção real do maior período do ano que você terá no seu meio de hospedagem. Aqui a gente coloca os preços dos seus quartos. Se você trabalha com tarifa de 150, você vai colocar de 980 e assim por diante. Temos algumas informações preenchidas aqui e nesta próxima aba da planilha você vai perceber que quase todas as informações já vêm com fórmulas. Então aqui nós temos a quantidade dos quartos que são preenchidos na aba anterior da planilha, que você já terá preenchido com a quantidade de quartos que existe na sua propriedade. Aqui também já virá automaticamente os nomes e nesta coluna já está preenchido com fórmula sempre a quantidade de quartos, que seria a coluna B, vezes a quantidade de dias médios que tem em um mês, que seria 30. Então, nesta coluna, nós teríamos aqui que se você tem 17 suítes simples, você terá 510 diárias para vender dentro de um mês, correto? Está fazendo sentido até agora por aqui? Se eu mudar este número na aba anterior, que eu vou mostrar aqui agora para vocês, 5 suítes, este número já muda aqui, e a quantidade de diárias que eu tenho para vender no mês também já mudaram para 150 e não mais 510. A parte dos valores também já virá automaticamente preenchida. E nessa coluna a gente começa a ter uma visão mais estratégica e analítica superior do nosso próprio meio de hospedagem. Quais são os quartos que me dão mais lucro? Então, você preenchendo essas informações, nessa coluna ele vai fazer o cálculo apenas de um quarto, como se fosse uma suíte simples, uma suíte superior e uma suíte master, quanto que ele me geraria de lucro no final do mês. Ou seja, neste cenário, com uma diária de R$150, uma suíte simples me geraria no final do mês, se eu tiver 100% de ocupação, R$150. Se eu tiver uma suíte superior com uma diária de R$980, com 100% de ocupação, eu terei R$29.400 no final deste mês de faturamento com apenas um quarto. A mesma coisa com a suíte master, quarto com banheiro compartilhado, cama em dormitório coletivo. E por que é importante esta coluna? Porque nesta coluna nós conseguimos ver
qual quarto é mais vantajoso financeiramente para mim e qual o potencial de vendas máximo que ele pode me dar. Este número nós calculamos nesta planilha com 100% de ocupação, porque lá na frente, na quarta aba, eu vou mostrar para vocês que a planilha já puxa. Só você preencher a ocupação que você existe, ele já vai calcular automaticamente o seu faturamento médio. Esta planilha ela é feita para nós chegarmos no faturamento máximo que você vai ter no seu meio de hospedagem. Se nesta coluna ele me traz o faturamento máximo de 1/4 por categoria, na coluna G ele vai me trazer o faturamento máximo com todos os quartos que eu tenho disponível nesta categoria. Ou seja, ele vai fazer o máximo que eu tenho de faturamento com 1/4 vezes a quantidade de quartos que eu tenho. Isso vezes 5 vai me trazer um faturamento total de R$ 22.500. Uma suíte superior, se eu tiver uma diária de 980 ele me gera R$ 29.400 no mês, vezes 8 quartos que eu teria nesta categoria, na minha propriedade, ele vai me gerar um faturamento máximo de R$ 235 mil mês, tá ok? E assim por diante com os nossos próximos quartos. Então, uma suíte master com uma diária média de R$ 350 por mês, me geraria um faturamento máximo mês de 100% de ocupação de R$ 10.500. E se eu tiver 4 quartos desse, ele vai me gerar R$ 42 mil no final deste mês. Então, é uma planilha super intuitiva, onde você preenche aquela primeira seção e aqui ele é preenchido automaticamente para você tirar as análises e algumas conclusões que talvez até agora você não tinha na sua propriedade. Depois que nós preenchemos essa aba, nós chegamos aqui no faturamento máximo total que a sua propriedade pode ter com as diárias de baixa temporada, que foi o que eu sugeri que você preenchesse na aba anterior, as tarifas de baixa temporada. E nós vamos para a próxima aba, onde nós vamos calcular agora as despesas do nosso meio de hospedagem. Quais seriam as despesas de qualquer meio de hospedagem que você venha a ter? A não ser que você tenha apenas um Airbnb, uma casa de temporada, que você não teria funcionário. Porém, essas são as despesas normais de qualquer hotel, pousada, que você venha ter em qualquer canto do Brasil. Nós separamos aqui em custos fixos e variáveis. Muitas vezes vocês já ouviram falar de custos fixos e variáveis em outros segmentos. Na hotelaria, os custos fixos e variáveis, eles mudam de acordo com a maioria dos outros segmentos de negócios que estão disponíveis no mercado. Se você tem, por exemplo, uma loja ou um comércio aberto ao público, geralmente sua conta de água, sua conta de luz será um custo fixo. Na hotelaria, isso entrará como um custo variável, que é o que eu vou apresentar um pouquinho agora aqui para vocês. O primeiro custo fixo que você tem seria o custo com mão de obra, que é um custo fixo por temporada. Se você está na baixa temporada, ele é um custo fixo diferente do custo fixo da alta temporada. Ou seja, ele é um custo fixo, porém, se você fizer uma boa gestão operacional deste custo no decorrer do ano, você consegue que ele flutue para baixo, principalmente no período de baixa temporada. Ok? Então, neste cenário de custo fixo, custo de mão de obra, nós preenchemos aqui sempre os custos recepcionistas. Neste custo já está incluso o salário base, mas eu sugiro que vocês preencham nesse mesmo formato. Mais o 13º, férias, 1/3 de férias, os benefícios que você paga para esse colaborador mensalmente, e todas essas informações devem estar preenchidas aqui nesta planilha. Então, nesta célula que você coloca na frente do cargo e da função que você tem dentro do seu hotel, da sua pousada, você vai colocar o valor total que ele te custa no mês, incluindo também o FGTS, que você também paga para o seu colaborador, correto? Nesta aba, nós vamos preencher, então, os dados dos funcionários, a quantidade de funcionários que você tem. Imagina que você não tem somente 3 recepcionistas, você vem a ter 5 recepcionistas. Ou 6 recepcionistas, você vai preencher, inserir uma coluna, as linhas, aliás, e vai arrastar os valores aqui para baixo, para você chegar na quantidade de recepcionistas que você tem. Caso você tenha menos, você só vai clicar aqui
e excluir esta linha e diminuir a quantidade de recepcionistas. Então, neste cenário, eu fiquei agora com 5 recepcionistas, 2 líderes de recepção, 4 camareiras e um oficial de manutenção predial. Ficou faltando aqui a opção de eu colocar um líder de unidade ou gerente, como muitas vezes nós hoteleiros, CEOs hoteleiros, preferimos chamar esta função. Vou deixar até aqui, /gerente, que é a função que você costuma dar para essa pessoa. Com o salário médio, com os custos, benefícios e tudo mais, eu vou colocar aqui R$ 6.500 no mês de média de gasto com esse colaborador que a empresa venha a ter, tá certo? O oficial de manutenção está aqui até com o valor zerado, vou preencher aqui também. E nós chegamos ao custo fixo por temporada, que você pode oscilar, de R$ 50.500 com funcionários, que seria o seu custo com pessoal. Aqui embaixo, nós vamos preencher, aí sim, as despesas fixas, que provavelmente não vão oscilar nem alterar entre temporadas, que seria o nosso custo com telefone, internet, televisão. Quem paga aluguel, custo de aluguel, mais IPTU. Quem não paga aluguel, o imóvel é próprio, somente o custo de IPTU. Quero contabilizar um aluguel, mesmo a propriedade sendo minha. Coloca ele nesta célula também. Taxa administrativa, caso você venha ter alguma taxa administrativa, condomínio, sistema operacional, sistema administrativo, software comercial, material de escritório, contabilidade, assessoria jurídica e detetização. Com certeza você pode vir a ter na sua propriedade, às vezes, um custo com manutenção do elevador, e aí você pode ir adicionando essas informações aqui na planilha. Eu vou colocar aqui o custo de elevador, que é algo bem normal, só para ensinar vocês a como preencher e adicionar linhas aqui nessa planilha. Então, eu vou colocar que eu tenho um custo de manutenção com o meu elevador de R$ 900, pois eu só tenho um elevador na minha propriedade. Mas você pode vir a ter custo com piscina, custo com jardinagem, custo com ar-condicionado, diversos outros custos, odorização dos ambientes, dos quartos, dos corredores. E aí você vai colocar todos esses custos que não oscilam, que são mensal, aqui dentro desta categoria. E nessa categoria, com as informações que eu coloquei aqui por hora, onde o aluguel seria o custo mais alto junto com o IPTU, nós chegaremos aqui num custo fixo de R$ 56 mil. Imagina que você não tem um aluguel. Olha um cenário drástico que acontece com os gastos para quem é dono do próprio imóvel. O custo acaba reduzindo muito. Então, é algo que é relevante nas despesas fixas e é o que nós costumamos falar. O aluguel realmente é o maior gasto de qualquer meio de hospedagem, que seria o custo do imóvel. Para quem é dono do imóvel, o custo do imóvel é o custo mais alto que você tem dentro do seu meio de hospedagem. Depois dos custos fixos, aí sim nós chegamos nos custos que são variáveis de acordo com a quantidade de hóspede e não depende nem de você, CEO hoteleiro, a fazer a gestão. Se você tiver mais hóspedes, esse custo vai aumentar. Se você tiver menos hóspedes, esse custo vai cair. Você não depende de um esforço seu diretamente para que eles oscilam. Assim como eu disse, no custo de pessoal, que aí sim dependeria de um esforço seu para que aquele custo diminuísse na baixa temporada. Os custos variáveis que nós costumamos colocar na parte hoteleira seriam água, luz, lavanderia, material de limpeza, mimos, que seriam mimos que você entrega para o hóspede quando ele chega, quando ele passa na recepção, pode ser um bombom, uma balinha, ou às vezes até uma maçã que você deixa na recepção e uma fruta para quando ele passar e receber essa fruta como um mimo da hospedagem que ele está chegando na sua propriedade. E o imposto, que seria o nosso vilão do governo, um dos mais altos. Aí você vai calcular aqui nós estamos com 8% sobre o valor do faturamento, você vai preencher de acordo com a alíquota que você está trabalhando momentaneamente na sua propriedade. Ela pode ser uma alíquota mais alta se o seu faturamento for muito alto, ou uma alíquota mais baixa se ela for um faturamento menor. Aonde a hotelaria nós iniciamos com uma alíquota de 6%, está bem? Então, fique com esse número e guarde ele, que é muito importante. Ele estará aqui na planilha para te ajudar a trazer essas informações. Então, na despesa variável seriam essas, e nesse caso eu teria como despesa variável
o valor de R$ 80.000. E por último, mas não menos importante, nós chegamos nas despesas com manutenção. Por que despesas com manutenção? Um dos principais calcanhar de Aquiles de muitos meios de hospedagem é a manutenção predial. Então você tem que ter uma gestão da manutenção predial para controlar e ter uma média de gasto com o prédio, porque eu já vi muitos hotéis que quebram, que falem, porque eles gastam mais do que o devido na gestão predial, na manutenção predial. Então fique atento, olhe para esse número, que é o meta de gastos que você tem por mês de manutenção dentro do seu hotel. Preenchemos essas informações com todos os valores que nós gastamos de água, média de luz, lavanderia, assessoria jurídica, sistema operacional. Preenchemos todas essas informações. E esqueci de trazer uma informação importante. Aqui na parte de despesas variáveis, você vai colocar o valor máximo que você já gastou. Por quê? Lembra que nós calculamos a receita máxima? Então aqui eu tenho que calcular a minha despesa máxima também. Então preencha no variável com o máximo que você já pagou numa conta de água, numa conta de luz, e não o mínimo e nem a média. Coloque o valor mais alto que você já pagou dessas contas. Porque na aba cenários, que é o que eu vou trazer agora, nós vamos calcular todos esses valores com percentuais de gasto quanto de ocupação. No formato da planilha que está aqui agora, nós chegamos num total de despesas de 190 mil, aonde despesas com manutenção mantive 3,5, despesas variáveis mantive R$ 80.000, despesas fixas chegou em 56 e com pessoal em 50 mil. Nesta última aba, eu quero trazer para vocês como que a planilha e a mágica acontece. Depois que eu preencho todas as minhas diárias, a quantidade de quartos que eu tenho, o preço por categoria e coloco todos os gastos que eu penso em ter na minha propriedade, é somente eu vir aqui e mudar a ocupação, que os valores aqui vão começar a mudar automaticamente. Lógico que nenhum meio de hospedagem, muito difícil, vai conseguir trabalhar com uma média de ocupação ano de 90%. O máximo que um hotel trabalha, o hotel da Accor, com a melhor taxa de ocupação hoje no Brasil, é de 81%. Então, vou manter esse daqui, a taxa de ocupação máxima em 80%. Vou trazer aqui um cenário de 70%, de 60%, de 45% e de 31% de ocupação. Se eu reduzir esse daqui para 25%, ele vai reduzir muito. Deixa eu trazer aqui para 30,2%. Ou seja, se eu edito essa taxa de ocupação da minha propriedade, eu teria aqui na frente a minha receita e a minha despesa oscilando de forma automática. Nesse formato, é só eu mudar a taxa de ocupação, igual eu fiz agora aqui. Se eu colocar 29%, você vai ver que o meu lucro líquido será negativo. Então, eu chego em 30%, meu prejuízo ainda está em R$370. E se eu coloco 30,1%, meu prejuízo ainda é de R$10. Já se eu coloco 30,2%, eu já passo a dar um lucro de R$355. Ou seja, com os números fictícios que eu preenchi na planilha até agora, a minha taxa de ocupação que empata, que seria o meu ponto de equilíbrio, seria 30,2%, um faturamento de R$134 mil. E aqui eu costumo fazer alguns cenários onde eu vou trabalhar e entender qual será o meu resultado com cada faturamento que eu obtiver mês a mês na minha propriedade. Sendo que a média da ocupação hoteleira no Brasil hoje é de 60%, independente da cidade e do estado, eu deixo o cenário normal em 60%, e eu sei que o cenário mais otimista, a taxa de ocupação mais alta que eu consigo trabalhar, seria um cenário otimista de 80%. Tem meses que eu vou trabalhar acima de 80%, provavelmente pode conseguir, dependendo do destino que você se encontra. Se a demanda estiver muito alta, pode ser que você consiga. Porém, chegar no mês com uma taxa de ocupação, às vezes de 100%, a não ser que tenha algum evento muito específico, como nós temos este ano na querida Belém, lá no Pará, onde nós teremos a COP30. E nesse mês de outubro, novembro, temos propriedades que sim, já estão com 100%, 110% de ocupação. Então, nesta planilha, ele já traz automaticamente todos esses valores, e eu sei que com 60% de ocupação, meu lucro será de R$109 mil, pois eu terei vendido 267 e terei gastado 158. Então, o meu lucro líquido aqui será de R$109 mil.
E aqui nós já vamos ter também com forma sendo calculado a margem de contribuição da nossa propriedade. Aqui na frente eu sugiro que você preencha com o seu valor de investimento que você terá na sua propriedade. Eu vou colocar aqui apenas os 800 mil que já estavam para caber na célula e vocês conseguirem visualizar outras duas colunas super importantes. A primeira seria o payback, onde a planilha vai calcular aqui para a gente, com 40% de ocupação, eu teria um payback em 22 meses, e com 60% de ocupação, eu teria um payback de 7,32 meses. E aqui na frente, o rendimento ano. O que seria o rendimento, para quem ainda não tem tanta compreensão? Se eu pegar o meu dinheiro e colocar hoje no CDI, no CDB, ele vai me render ali 1,5% ao mês com a taxa Selic que nós temos. Caso você invista no seu próprio negócio, ele irá render aqui 4,52% ao mês ou 13,66% ao mês, que é uma correção, um rendimento muito superior do que você teria arriscando o seu dinheiro em ações, em bolsa de valores ou em títulos de capitalização. Tá ok? Com esta ferramenta, seu hoteleiro, você consegue alinhar a expectativa que você quer ter com o resultado da sua propriedade, com o potencial que ela é capaz de gerar para você. Você que absorveu todo esse conteúdo e deseja colocar tudo isso em prática no seu meio de hospedagem e ter acesso a mais ferramentas para construir as vendas recorrentes para o seu meio de hospedagem, para a sua propriedade e alcançar os números que você deseja com a sua propriedade, adquira este curso agora mesmo, não perca esta oportunidade e comece já a colocar todas essas ferramentas e mais ferramentas que você terá acesso para aumentar as suas vendas, a recorrência de faturamento e a previsibilidade de faturamento no final do mês para a sua propriedade. Não perca esta oportunidade, adquira este curso e comece já a colocar tudo isso em prática.